Tá sem áudio, Germana. Agora sim. Deve ser mau contato. É, que estranho, né? Sem áudio ainda. Sem áudio, G. Eu não tô ouvindo, nem consigo ler lábios, porque a tela não Ela deixa. disse para Que a você Germana disse, por começando. favor, dê em sequência enquanto eu resolvo esse problema técnico. Ah, joia, muito obrigada. Muito obrigada. Então, gente, boa tarde. É muito bom estar aqui, ver a carinha de alguns de vocês. Meu nome é Mônica Mariano, eu trabalho no Departamento Nacional junto com a Germana, a gente aqui é da Unidade de Educação. Mas, acima de tudo, a gente é fã da Saga e a gente acredita muito no trabalho que a gente realiza na Saga Senai de Inovação. Então, gostaria de pedir para todo mundo que se sentir à vontade, para que abra a câmera, para que a gente consiga se ver, tá? Para que a gente consiga se olhar e perceber que a gente é uma rede que trabalha no Brasil inteiro. Então, a gente tem gente, só aqui na minha tela, nesse momento, eu estou vendo Paraíba, eu estou vendo Santa Catarina, eu estou vendo Minas, eu estou vendo Brasília, até Brasília, né, Gabs? Que mais que eu estou vendo? Diz aí, gente, de onde é que vocês estão? C-Ticket Rio. Rio, C-Ticket, muito bom. Tinha tempo que eu não vi uma pessoa do C-Ticket. Quem mais temos? Aí. Salvador, Barril. Tem a minha xará do Piauí, a Mônica. Sim. Barril Só que dobrado. Só que a câmera aqui do meu notebook está com problema, por isso que eu não abri. Tudo bem, tudo bem. Salvador Lauro de Freitas. Muito bom ver todos vocês. G, eu continuo sem te ouvir. Raquel. Então, a gente tem uma galera grande aqui. E eu queria que todo mundo... Avelino, que entrou no Senai agora. Então, eu queria, assim, que todo mundo se sentisse acolhido e que se sentisse parte desse grupão, que é o grupão da Saga, e que se sentisse apoiado, e que se sentisse parte de uma grande equipe do Brasil, a Cimatec. A Karina está me ligando aqui do Rio Grande do Sul, que deve estar com dificuldade de compartilhar. Eu ia pedir... Congelou lá. Hã? Aqui lá congelou tudo. Congelou o Wi-Fi, congelou o Wi-Fi. Então, é muito bom estar vendo todos vocês e conseguir reunir todo mundo mais uma vez. Gê, você quer tentar falar para a gente ver se a gente te ouve? Vamos ver. Estamos escutando? Agora sim! Bem, coisas que a gente não explica. Foi necessário que eu saísse para poder voltar o áudio. Mas bem, gente, como a Mônica falou, eu sou Germana, aqui do Departamento Nacional, trabalho junto com a Saga, com a Mônica, entre os projetos que compõem a Saga, né? Como a Mônica disse, é um prazer muito grande para a gente está nesse primeiro encontro, que serão muitos este ano, mas que por uma razão muito importante, com um objetivo muito grande, é da gente dar continuidade e fortalecer essas atividades que a gente vem desenvolvendo, que a maioria de vocês estão participando do grupo e tem visto como essa rede tem funcionado, como essa rede tem colaborado para que todo esse desenvolvimento dessa cultura, para não somente nas nossas escolas, com os nossos alunos, com vocês instrutores, que ela possa sair adiante, né? Então, é uma grande felicidade para a gente está nesse primeiro encontro, que vai ser muito legal, e a gente espera que muitos mais venham para as próximas.
né? Em cada momento a gente terá um tema bem interessante para a gente discutir, porque a gente percebe a importância disso, a gente chama vocês e deseja compartilhar isso com vocês, porque a gente acredita muito nesse projeto, na saga Senai de Inovação como um todo, né? Então, assim, sejam todos muito bem-vindos, vocês todos são muito queridos, são pessoas que têm muito a contribuir, e somente essa troca de experiência entre todos nós é que faz com que a coisa ande, né? Agora, eu já falei demais, agora eu vou vou devolver a palavra para a Mônica, para que aí você convide os nossos colegas que vão apresentar para vocês. Joia, brigadão, Gê. Então, a gente vai começar essa conversa de hoje falando onde começa a saga, né? Onde começa a saga? A saga, ela começa com os problemas reais da indústria, né? Da nossa indústria. E por isso a gente vai começar a nossa reunião com esse tema. Eu fiz alguns slides, eu peço assim encarecidamente aos meus interlocutores que não aguentam mais me ouvir falar sobre as questões da saga, que me perdoem, né? Mas eu vou mostrar alguns slides que quem é mais antigo na saga já conhece, mas que quem está começando agora é importante ouvir. Então, deixa eu começar com esses. Quem não viu esse slide é novo na saga. Então, a nossa saga Senai de Inovação, a gente criou a saga, né? A partir da metodologia Senai de inovação profissional. Então, a gente sempre fala que a saga ela não é algo fora da nossa metodologia, não é algo para além da nossa metodologia, muito pelo contrário, ela é uma forma de aplicar a nossa metodologia. Quando a gente olha lá a metodologia Senai de Educação Profissional, ela parte da ideia de que você pode trabalhar a sua situação de aprendizagem como projetos integradores e pesquisa aplicada, que são as ações que a gente faz na saga. Então, a gente está tirando, na verdade, a ideia da metodologia e colocando num formato de prática, ou seja, num jeito de aplicar o que a gente chama de jeito Senai de educar. Como a gente sempre diz, né? A saga Senai de Inovação ela é formada por 4 grandes projetos, que são o Grand Prix de Inovação, o Desafio Senai de Projetos Integradores e o Inova, que são 3 formatos de competição. E essas competições elas são sustentadas pela nossa rede nacional de laboratórios, que são os Senai Labs. A gente já é a maior rede de laboratórios maker do Brasil? Sim. Olha isso. Sim. Desculpa, tá? Foi mal, mas a gente tem um ecossistema de inovação bastante grande, bastante participativo. E aí, como é que funciona, né? A gente tem aí um conjunto de problemas e a gente vai conduzindo os alunos nessas competições, que são competições de ideias, que é o caso do GP, competição basicamente de protótipos, que é o da SPI, e de negócios inovadores, que é o Inova. Mas como a gente disse aqui hoje, a nossa reunião de hoje vai focar nos desafios, ou seja, nos problemas que a gente traz da sociedade, especialmente da indústria, que é nossa função no Senai, né? O nosso I do Senai é da indústria. Uma outra forma de enxergar a saga é através desse diagrama aqui, que a gente também usa já faz tempo. Então, a gente faz um mapeamento, né, de demandas da indústria. Aí a gente tem, inicialmente, uma competição de ideias no GP, uma competição de protótipos no da SPI e de produtos e negócios inovadores no Inova. Então, esse é o nosso caminho. E por que 3 competições, né? Porque o nosso aluno é um aluno bastante jovem
Então, a noção de tempo dele é muito ligada ao imediato. Então, ele precisa ter uma entrega, ele precisa ter uma ação ali naquele momento, ali naquele semestre. Se você falar, não, daqui 1 ano e meio você vai competir com alguma coisa, isso soa muito distante para ele. Então, quando você segmenta isso em competições menores, é muito mais fácil de trabalhar com esse público. E outra questão é que os alunos podem entrar no meio de um processo. Então, pode ser, por exemplo, que um aluno não tenha feito o GP ou participado de um GP, mas ele entra no DSPI sem o menor problema. Por quê? Porque se ele tiver um projeto maduro o suficiente para a DSPI, ele pode competir no DSPI. Então, isso é também muito importante para a gente. Por mais que a gente veja isso como um caminho, ele não é excludente, uma fase não é excludente da outra, né? Se você não participou de uma, não quer dizer que você não possa participar das outras. Igualmente, né, Mônica? Só complementando, igualmente, ele também pode, se não fez nenhum GP, por exemplo, no início da carreira, no início do curso dele, ele pode fazê-lo no final também. Não por isso ele... A gente só toma bastante cuidado para que um projeto que está num nível inova, por exemplo, não vá competir com um desafio de ideias ali no Grand GP. Prix ou no GP, porque é até injusto, né? Você está retornando o projeto na linha de desenvolvimento dele. Então, a gente sempre pensa para frente e nunca para trás. Beleza? Você não sabe! Eu não sei. Eu sei. Foi. Eu sei sim. Gente, não é brincadeira, tá? Por favor. A gente já teve na nossa plataforma um conjunto enorme de empresas e de grandes empresas do Brasil. Essas logos que estão aí, elas têm um histórico na plataforma, um histórico de relação conosco. Mas a gente tem perdido isso ao longo do tempo. Hoje a gente tem só 252 demandas ativas na plataforma e, infelizmente, a maior parte delas é do próprio Senai. E a gente sabe que isso traz um problema para a gente. Por quê? Porque a gente trabalha com demandas da indústria. Então, se a gente tem um número muito grande de demandas do Senai, quer dizer que a gente não está conseguindo esse contato com a indústria, a gente não está conseguindo esse contato com o nosso cliente, que é a indústria. E aí, para conversar sobre essa questão, a gente está fazendo a reunião de hoje. A gente sempre diz que as ações da Saga, ou seja, esse modelo de trabalhar com demandas reais da indústria brasileira, ele traz benefícios tanto para o Senai quanto para as empresas, tá? Isso aqui é importante porque quando a gente vai fazer um contato com as empresas, a gente mostra esses benefícios para ela, né? No nosso caso, nós, Senai, né? A Saga, ela abre a porta para as empresas, porque você está oferecendo um serviço que é gratuito, né? A empresa que cadastra demandas na plataforma, ela faz isso de forma gratuita. Ela permite que os alunos tenham uma vivência mais realista, ou seja, ele tem um case real de um problema real da indústria. Isso faz muita diferença. Isso facilita a vida do docente, ele não precisa ficar criando situações mirabolantes. Ele tem ali uma situação real onde ele pode se embasar, onde ele pode pode consultar para montar a sua situação de aprendizagem. A gente tem alunos mais motivados porque eles estão trabalhando ali para resolver uma questão, em vez de estar só ouvindo e trabalhando com aulas expositivas, e a gente percebe que os alunos ficam muito orgulhosos ao propor uma solução de um problema real de uma indústria. Fora que, obviamente, a gente produz alunos melhor preparados para as necessidades da indústria, já que eles foram, né, educados e formados, aí, desenvolveram as suas competências pensando soluções reais da indústria brasileira. Para as empresas, por outro lado,
elas recebem gratuitamente sugestões de soluções inovadoras. Por quê? Porque quando ela cadastra um problema, né, alunos do Brasil inteiro estão ali tentando resolver aquele problema. Ela também pode, através desse sistema, selecionar novos talentos. Então, por exemplo, uma equipe que propõe uma solução interessante, seja para o problema dela ou para um problema semelhante ao que ela vivencia, demonstra que essas pessoas têm competências naquela área. Então, é uma forma de selecionar. Além do que, ela contribui para a formação de novos trabalhadores, especialmente quando se trata da aprendizagem. A gente tem tido experiências da aprendizagem como a Saga, tanto com a Saga na fase escolar quanto na fase empresa, né? No caso das empresas que não podem receber os alunos, e tem tido experiências bastante felizes. Então, a Saga ela também tem se mostrado bastante benéfica para as empresas. Certo? A gente queria, né, mais uma vez, lembrar você... Gente, esse slide é filhote da Germana, tá? Eu adoro, então eu copiei dela, tá, Germana? Eu te pago royalties depois. A gente queria que vocês percebessem que vocês não estão sozinhos, tá? Que, como eu disse aqui no começo, a gente trabalha muito em rede. A gente tem um grupo de WhatsApp, que é o grupo da Saga. A gente queria também que vocês divulgassem esse grupo aí no DR de vocês, para que todos façam parte, para que todos acompanhem o que a Saga está fazendo no Brasil inteiro, e que vocês possam também pedir auxílio, pedir opinião, pedir material para os demais colegas e assim poupar trabalho, né? Como diz a Germana, juntos sempre somos mais fortes. Aqui está o meu contato e o da G, se vocês não têm ainda. E para a gente conhecer um pouco melhor, né, como que os DRs estão lidando com essa questão, ou seja, estão conseguindo cadastrar suas demandas na plataforma e estão conseguindo evoluir nessa questão, a gente trouxe hoje 2 departamentos regionais para contar 2 formas diferentes de lidar com essa questão. Então, a gente tem o Avelino de Minas, AV, cadê você? E temos o Michael de Santa Catarina. E aí, amores da minha vida, quem vai começar? Quem vai se apresentar primeiro? Michael, fique à vontade. Vixe, Opa, Michael, sobrou. obrigado. Não, tudo bem. Sem problemas. Obrigado, Avelino. Obrigado, Mônica, Germana também. Então, eu vou ser breve, né, na minha apresentação. Eu montei uma apresentação bem curta para apresentar algumas formas de captação de demandas um pouco não convencionais, né, ou seja, que não são só das indústrias. Então, eu vou trazer aqui uma realidade que a gente está implementando a partir desse ano. Não sabemos se vai dar certo, mas acho que sim. Então, eu vou compartilhar minha apresentação, tá? Ok, vamos lá. Como a gente não fez um alinhamento, né? Eu não sabia o que exatamente que a Mônica ia apresentar, e então eu acabei trazendo aqui um pouquinho de... Vocês estão vendo já? Sim? Tá, legal. Temos. Obrigado. Tá. Sim. Então, bom, eu vou pegar o gancho no que a Mônica falou, né? Aqui nesse grupo tem pessoas que já estão há mais tempo na Saga, outros começaram mais recente. Eu trouxe aqui como tema compartilhando práticas de captação de demanda, mas, né, o que é isso na prática? Eu sempre tento trazer uma analogia mais para o nosso dia a dia, assim, né, o ser humano na sua forma mais normal. Então, eu coloco também de outra forma assim, o que é isso, afinal? É o fermento do bolo, né? Ou seja, sem ele, o resto não acontece, né? É isso. Então, assim, sem problemas, dificilmente a Saga vai existir, dificilmente a gente vai conseguir levar alunos a trabalharem, porque sem o problema, o que eu trabalho, né? Afinal, o fermento aqui é a raiz
da metodologia do Senai, né, que é trabalhar problema, contextos e tal. Então, ele é um meio para acontecer. Então, eu chamo ele de fermento. A demanda é o fermento, ou seja, sem a demanda a gente não consegue trazer alunos, a gente não consegue... E muitas vezes o professor fala, eu não achei uma demanda da minha área na plataforma. Então, aquilo inviabiliza, às vezes, uma turma de 30 alunos, né, que poderiam ser 6 projetos inscritos e participando. Então, é isso, tá? Beleza, vamos lá. Rapidamente aqui, mostrar o desafio de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado 7 milhões de habitantes, aproximadamente, é muito forte na indústria. Nós temos 141 sindicatos filiados em 16 regionais, né? Então, a gente tem regionais aqui lá do extremo oeste, fazendo fronteira já com a Argentina, até o litoral, aqui onde fica Florianópolis, é onde eu estou falando, né, da capital. Então, ele é um estado que tem uma indústria muito forte e muito diversificada. Aqui tem os sindicatos todos vinculados à Federação da Indústria, a Fiesc, aqui em Santa Catarina. Então, a gente tem desde alimentos, que é uma área muito forte, temos cerâmica, área têxtil aqui no estado também é uma área muito forte. Então, tem diversos setores. Ou seja, o mundo de oportunidades para a gente trabalhar. Somado a isso, nós temos um número de professores, né, de quase 80% desse total é horista, né? Santa Catarina adota um modelo de trabalho muito forte com o professor horista. Então ele vem, ele faz uma aula de 4 horas, né, uma manhã, uma tarde, uma noite, e ele só vem na semana que vem. Então é dificílimo trabalhar, porque tem uma rotatividade enorme. Então trabalhar, alguns estados têm essa realidade, outros já sei que são diferentes, vão dizer, mas aqui não existe, aqui é tudo mensalista. Então a gente trabalha com o que tem, o contexto que a gente tem é esse. Como que eu trabalho e engajo esses professores? Esse é um problema, não é o foco da nossa reunião, mas eu queria mostrar um pouquinho de realidades, para mostrar que, poxa, se dá para fazer com essas dificuldades, né, a gente pode implementar também aqui, pode. Então, eu também ouço muito outros estados, tento sempre aprender com o que a gente tem aí pelo Brasil. Nós temos um número de alunos enorme, esse ano aumentou do ano passado para esse ano 20% em número de aprendizes. Então, nós passamos de 15 para 18 mil, é um volume gigantesco. Isso gerou um problema, que é falta de espaço, falta de sala de aula. Então, a indústria é realmente uma potência. Ela tem uma cidade que é Blumenau, todo mundo lembra da Oktoberfest, mas Blumenau sozinha tem 46 turmas de aprendizagem, começando esse ano. Então, assim, é complexo, porque as equipes elas não crescem nesse ritmo, né? Não dá para contratar professor assim tão facilmente. E temos ainda um número grande de técnico e também temos a faculdade Senai, que tem 5 escolas, né, 5 campos aqui em Santa Catarina. Total de aproximadamente 60 escolas, né? Algumas escolas têm 2 prédios, aí a gente conta como filial, mas em torno de 60 escolas no estado. Então, fazendo um gancho, eu não vou falar aqui da metodologia, mas eu sugiro que quem não conhece realmente faz uma diferença enorme para a gente trabalhar a saga Senai e para entender o que é o Senai. Eu não sou da área pedagógica, eu vim de uma área de inovação, então tive dificuldade de entender processos pedagógicos, e então fui estudar a metodologia, né, a metodologia Senai. Eu acho muito importante isso na nossa formação. Mas minha área é inovação, a minha área é a mecânica. Não importa, eu acho que entender a metodologia é o primeiro passo, né, para entender o resto do processo. Nós temos 11 habilidades ou 11 princípios aqui dentro da saga, e eu destaquei, dentro da metodologia, e eu destaquei esses aqui que estão com o contorno em laranja, os que a gente vê mais acontecer dentro da saga de inovação. E tudo isso é trabalhado. Esses princípios eles foram estabelecidos, né, ao longo dos anos, e o DN conduz esse trabalho para elaborar essa metodologia, os estados participam, e lá dentro fala que para trabalhar e desenvolver essas habilidades, né, as capacidades, trabalha-se estratégias de aprendizado, e uma delas é o projeto integrador. Então, vou pular essa etapa, porque a Mônica já apresentou. Então, a saga ela é um meio, né? Ela é um meio para chegar no projeto integrador, ou seja, a gente poderia trabalhar como uma feira, uma apresentação,
a gente decidiu ir por meio de competição, né? Então, programas viram competição. É importante sempre que os professores que estão aqui ouvindo entendam que, independente de resultado, né? A competição ela é o final, né? Desculpa, ela é o meio, mas o final é o projeto sendo entregue, é o aprendizado sendo entregue em sala de aula. É isso que é o final. Ou seja, o aluno aprendeu, o aluno entendeu, ele conseguiu desenvolver a capacidade dele, as habilidades do curso dele por meio do projeto integrador. Isso é a pergunta que tem que ter a resposta no final, né? Né, Mônica? Não sei se tu concorda, mas eu acho que é esse aí. E aí a gente então criou aqui um desenho que nós fizemos e que o aluno ele está no Senai e ele pode atravessar essa ilha, né? Nós colocamos aqui um formato de ilha. E para isso ele vai aprender. Essa ilha não é um a mais. Essa ilha, na verdade, ela é uma experiência adicional e que muitas vezes o professor não faz. O professor trabalha um projeto, uma situação de aprendizagem, mas ele não submete num desafio de projeto integrador. Ou ele trabalha um desafio de uma empresa parceira, ou uma empresa que às vezes tem a turma inteira da aprendizagem é daquela empresa, como a gente sabe, tem no Brasil, e ele não trabalha um desafio daquela empresa, um problema daquela empresa. Então, por que não trabalhar problemas reais? Então, aqui a gente fez uma jornada em que o aluno participa dos programas da Saga, mas ele também tem aqui um pouco de conteúdo de startups, especialmente, a gente fala muito de modelo de startup, que nós chamamos aqui, demos um codinome de Startup Experience. Então, é uma imersão que acontece todo mês de março, em que a gente faz para todas as escolas, em torno são 10 horas aproximadamente, que acontece toda ele dentro de uma trilha digital, para que o aluno entenda, entendi o que é um modelo de startup, o que é um modelo de negócio. Aí agora ele participa dos programas. Isso fez uma diferença enorme de 2019 para cá, porque a gente não trabalha conteúdos de inovação ainda dentro das unidades curriculares, né? Então aqui já é um pouco de avanço nesse sentido. Vamos lá então. Olhando então para essas habilidades, né, os princípios, desculpa, da nossa metodologia, tem dois que são importantes que vão fazer uma conversa com as nossas demandas, que é assim, como trabalhar contexto, né, contextualização e o mundo do trabalho e práticas sociais com os alunos. Pegando aqui um pouquinho da fala da Mônica, né, o Senai não é conteudista, o Senai é mão na massa. Então, para o aluno entender e trabalhar isso e compreender e aprender, né? Ele aprende fazendo, né? Então, para ele aprender fazendo, ele tem que botar a mão na massa, não é ler, não é só teoria. Então, ok, isso já está descrito aqui. E se eu trouxer uma camada que vai fazer mais sentido para ele, dentro daquilo que ele vem fazer no Senai, que seja mais prático, né? Sendo de forma mais objetiva aqui, sendo mais prático para ele no dia a dia, né? Com certeza o aprendizado dele vai ser melhor. Então, eu acho que, para mim, os principais princípios aqui, né, os que se destacam, é contexto e mundo do trabalho. Ou seja, o aluno veio aqui, muitas vezes ele já está trabalhando, ou ele está se preparando para o mundo do trabalho. Então, por que eu vou encher o aluno de teoria e regras que ele não aplica na prática? Então, tem um lado muito forte da prática. Tá, legal, mas isso daí todo mundo sabe, né? Vamos lá. Então, pegando o gancho nisso, o desafio de projeto integrador veio como meio, né? Na minha visão, ele é um meio, como eu falei antes. A Mônica já apresentou, o aluno vai trabalhar a demanda da indústria e da sociedade. Ele vai formar equipes que vão construir soluções para esse problema. E ele vai apresentar isso num formato de protótipo, usando o Senai Lab, usando os laboratórios do Senai. Essas demandas que precisam ser trabalhadas e contextualizadas. Então, o que a gente fez, né? Então, aqui vem a minha primeira prática. Eu vou apresentar duas práticas relacionadas ao desafio de projeto integrador. Primeira prática, nós sensibilizamos parceiros internos, ou seja, existe uma área, existem áreas dentro da Fiesc, dentro das federações, que tem propósitos diferentes, né? Então, no caso da federação aqui, da Fiesc, existe uma gerência, chamada Gerência de Responsabilidade Social, talvez aí no seu DR tenha algo assim, parecido, que trabalha esses aspectos.
Eu sei que no Rio Grande do Sul e no Paraná existem gerências semelhantes, que também tem um peso bem importante dentro da federação. Então, a gente foi fazer uma conversa com esse grupo, nessa gerência, né, que é a gerência de responsabilidade social. Por quê? Porque, lembrando que o princípio aqui, né, voltando aqui, ele não é só mundo do trabalho em si, tem prática social atrelada. Então, claro, no entorno daquela indústria, daquela empresa, tem o mundo, né, tem uma sociedade, tem problemas sociais. E o aluno é parte disso, o aluno é parte da sociedade, ele não está isolado. Então, eu não posso olhar só dentro do contexto da empresa, a gente tem que olhar no entorno. Então, acho que faz todo sentido trabalhar práticas sociais. Não fosse isso, não existiriam essas gerências. Então, a gerência está aqui para mostrar e validar isso. Existe problema social, existe muito problema social. Como que a gente trabalha isso dentro do curso, dentro da saga? Então, essa gerência aqui, ela tem como objetivo, né, articular ações sociais na sociedade catarinense. Ela tem um foco, que é trabalhar aqui pessoas em situação de vulnerabilidade, instituições e ONGs, né, e o trabalhador da indústria também. E ela faz uma mobilização, uma articulação com 13 pessoas. Esse é o time desse momento. Então, o que é isso? O que é o articular? Vou dar um exemplo, tá? Existe, por exemplo, um exemplo dessa área, né? Existe um trabalho dessa área com as indústrias, dentro de um programa. Todo mundo sabe que as indústrias elas podem aportar, por meio de incentivo federal, recurso em leis, né? Pela lei Rouanet, pela lei de incentivo à cultura, ao esporte, ao idoso, essas leis de incentivo federal. Santa Catarina, a Fiesc mapeou um potencial de 200 milhões de reais que poderiam ser aplicados pela indústria em renúncia fiscal, né? Essa é a palavra. Só que desses 200 milhões hoje, só 40 milhões são aplicados, só 20%. Então, a Fiesc tem um trabalho de articular com essas indústrias. Ela, então, abriu um portal, existe um portal, em que ela recebe projetos de cunho cultural, voltado para o esporte, cultura, dentro dessas temáticas das leis de incentivo, e ela apresenta esses projetos para a indústria. Então, o objetivo, existe uma meta de subir, né, esse valor de 40 milhões para chegar até os 200 milhões, que é o total possível de renúncia fiscal da indústria catarinense. Né? Então, hoje, ou seja, tem 160 milhões que poderiam ser aportados em projetos sociais e culturais que não são aportados, ou do esporte, ou para o idoso. Então, essa equipe tem um olhar de ir na indústria e fazer esse trabalho. Paralelo a isso, essa equipe também faz um trabalho com as ONGs, as instituições, e aí tem em torno de 300. Então, 300 instituições que a Fiesc apoia e ajuda, seja desde a captação de notebooks ou de computadores, por exemplo, até a formação de jovens mesmo, em algumas instituições. Tá? Aqui eu trouxe os programas que essa área ela tem hoje, né? Então, tem esses 5 que são os principais programas, eu não vou entrar em detalhes em cada um, tem depois o link lá, se vocês colocarem Fiesc, responsabilidade social, vai levar direto para essa página onde tem os programas. O que a gente fez, então? A nossa área que eu trabalho é a área pedagógica dentro da federação, dentro do Senai, SESI Senai. Nós somos uma coordenadoria pedagógica. A Saga está dentro dessa coordenadoria. Nós fizemos esse trabalho de alinhar por meio de um workshop. Então, apresentei a Saga. Né? A gente acha que, por ser da própria empresa, está no meu prédio, as pessoas conhecem. Não, as pessoas não conhecem o trabalho do outro, muitas vezes. Então, tem que ir lá provocar, né? Provoquei a reunião, apresentamos a Saga nesse workshop. Aí, essa equipe, ela definiu as instituições que ela vai visitar ou vai buscar um desafio, né? Então, uma demanda, desculpa. Então, hoje tem 300 instituições parceiras. Os 13 parceiros, 13 colegas vão buscar pelo menos uma demanda. Então, cada regional, aqui são 13 regionais, né? As regionais maiores, elas eram 16, hoje são 13. Cada regional tem um interlocutor dessa área de responsabilidade social. Então, ele vai trabalhar como uma meta, isso foi estabelecido pela gerência mesmo,
uma demanda de uma instituição parceira. É pouco, vamos ter 13 aqui, mas já é o início, né? Então, são 13 demandas dessas ONGs, ok? Então, veja, não é da indústria, né? Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. E essa meta está atrelada, aí quem definiu não foi a área pedagógica, foi a área, ou seja, uma área está tentando apoiar a outra. Essa área, ela enxerga assim, se eu trouxer alunos trabalhando problemas das ONGs, eu consigo ajudar as ONGs a resolver o seu problema, né? De fato, elas precisam de ajuda, muita ajuda. Então, desde de pensar soluções para problemas de administração até um exemplo que eu vou dar aqui de construir uma cama que ajude o idoso a ir tomar banho no chuveiro. Tá? Então, foi trabalhar dentro do curso de engenharia de produção, por exemplo. Então, isso ajuda, então é parte dessa área ajudar essas instituições. E para isso, essas pessoas, elas vão elas vão ter uma meta atendida, essa meta sendo atendida, ajuda elas no programa de gestão de desempenho. Esse é o nome do programa dado aqui em Santa Catarina, que gera PPR, participação por resultado. Santa Catarina tem o PPR, né, ou seria um salário adicional ou o percentual do salário por bater metas, tá? E progressão na carreira também. Então, esse é um programa que foi desenhado para todos os colaboradores da Fiesc, né, que são hoje 9.000 pessoas em Santa Catarina. Então, eu vou trazer aqui exemplos bem pontuais. Eu trouxe 3 projetos, 2 deles com indústria e um com uma dessas ONGs. Um projeto é o Natura Bi, que é um projeto que alunas desenvolveram um pano de cera. A indústria, uma indústria de Santa Catarina, ela tinha um problema de descarte de tecido, de sobra de corte de têxtil, né? E jogava isso no aterro sanitário e tal. Então, os alunos e a escola buscaram esse resto, eles recebem isso. Eu acho que é muito comum no Senai, a gente acaba sendo um receptor de lixo, né? Eu chamo de lixo porque a empresa vem, tem aqui 100 quilos de pano, né? Sobrou, façam alguma coisa. É mais ou menos assim. E aí o Senai tem que dar um jeito, e aí uma professora aqui, ela foi muito boa, ela conseguiu trabalhar isso dentro da aula dela, com aprendizes de confeccionador de moldes e roupa, trabalhou esse pano. Isso aqui foi no segundo semestre de 2020. Tem uma entidade de costureiras lá em Blumenau que ficou sem renda, não conseguia mais vender, porque elas costuravam e apresentavam numa feira da cidade. Então a professora conhecia essa realidade, levou para essa ONG, elas têm, na verdade, uma associação de artesãos, ensinou elas a fazerem esse pano de cera, como construir e com o material que foi doado pela indústria. Então elas construíram um pano, parece bobinho, né? Mas é uma solução. Esses alunos, essas alunas, ajudaram a construir num formato, colocar no Instagram, nas redes sociais. Então ensinaram elas a abrir redes sociais, elas nem sabiam como, para poder ter uma renda, uma alternativa de renda para essas costureiras. Tá? Então foi um projeto bem legal, foi finalista do DSPI aqui no estado, né? Então é um projeto que veio de uma indústria, mas teve um foco muito forte em ajudar essas ONGs, das costureiras lá do bairro de Blumenau, a comercializar esse produto. Esse aqui foi um projeto que foi inclusive destaque no DSPI nacional, né? Também vem de uma indústria, mas também veio voltado para um problema de deficientes, né? De pessoas com necessidade especial. Então, os alunos, eles adaptaram essa máquina de costura, né? Usando, aqui está a construção, mas o produto final está aqui. Então, o cadeirante que não tem mobilidade nos pés, ele vai usar um antebraço, né, para acelerar e para fazer o corte, né? Então, o vídeo mostrou como faz, o vídeo do DSPI, mas basicamente os alunos construíram uma solução para um público que é enorme e que muitas vezes está excluído, que é o público de pessoas, principalmente cadeirantes, nesse caso. E construíram aqui um dispositivo de segurança também, para não machucar ou não furar as mãos, né? Então, esse projeto aqui foi o campeão na categoria curso técnico do Nacional, do DSPI Nacional,
eu acho que isso é legal porque mostra que foi um projeto de técnico que tem um forte apelo social aqui, apesar de ser um desafio da indústria, né? Então, vejo que isso tem peso, sim. É relevante porque está trabalhando questões de indústria, alunos do eletrotécnico e administração construíram o desafio de uma indústria de máquinas. Essa indústria é uma indústria daqui da região e ela tinha esse desafio de como adaptar essa máquina. Então, foi apresentado agora para a indústria ficou muito feliz com o resultado e está estudando possibilidades de transformar isso num produto. Então, muito legal. Esse é um projeto aqui que deixa a gente muito feliz com o resultado final, né? E o terceiro e último exemplo dessa prática é essa Cama do Bem. Ela já é um pouco mais antiga, é um projeto do Inova 2019, mas foram alunos de engenharia de produção. A faculdade Senai de Joinville tinha recém-implementado, começado o curso de engenharia de produção. Então, uma das práticas foi visitar um lar de idosos e eles desenvolveram essa cadeira adaptada, né? Então, e aí eu não consegui a foto do produto final, tá? Infelizmente, mas o projeto ficou exatamente como está no desenho. Eu lembro porque eles apresentaram no Inova estadual. Então, é uma cadeira que ela é uma cama, ela tem um colchão impermeabilizado, o idoso ou a pessoa sem mobilidade, ela sobe, ela deita, né, na cadeira, a cadeira, na cama, ela vira cadeira, e aqui ela pode ir para o banho, para o chuveiro, sem precisar, né, quem convive ou quem já visitou um lar de idoso sabe como é difícil, o idoso tem que ser levado no braço, é todo um processo, machuca o idoso, machuca quem está carregando, e aí, assim, por que ninguém pensou nisso antes, né? Então, é um projeto interessantíssimo para a indústria aqui de ortopédicos, né? Então, é legal. Uma pena que os projetos, muitas vezes, não são levados para a indústria nem conhece esse tipo de projeto, né? É mais uma oportunidade que a gente precisa, por mais que a gente faça as apresentações dos encontros nacionais, às vezes não chega lá. Então é legal que os alunos bem felizes fizeram um projeto, meteram a mão na massa mesmo, né? Então é isso a primeira prática. Eu vou para a segunda, que é um pouco mais breve agora. A segunda prática é a seguinte: nós temos um edital, um regulamento nacional, que é o Desafio de Senai Projetos Integradores, e que faz assim, deixa à vontade as escolas começar em março, seja lá quando é lançado o edital, e vai até o final do ano, 22 de dezembro. Nesse meio tempo, a gente pode fazer como a gente quer, né, em termos de estratégia. E aí, nós tomamos uma estratégia em Santa Catarina, que é a seguinte: o aluno que quiser receber recurso, né, o projeto que quiser receber recurso, ele vai submeter o projeto até uma data que é agosto, que é bem antes do dia 22 de dezembro. Mas isso aqui ajuda o aluno, esses projetos, em torno de 20 projetos, eles são melhorados aqui. Então, existe um recurso para a melhoria do protótipo. Como a gente tem muito horista, como eu mostrei no início, nós pagamos algumas horas para o professor trabalhar, dedicado ao projeto. Então, isso faz muita diferença, tá? Porque o professor está ali dedicado para esse projeto. Mas os outros projetos continuam acontecendo até a data de encerramento, sem problemas. Mas se a equipe quer ganhar musculatura, vamos dizer assim, para esse projeto ser um projeto bem escrito, com mentoria, bem analisado, bem trabalhado, ele tem que submeter até uma data. E nós definimos esse ano que é 3 de agosto essa data. E aí ele vai ter que seguir o regulamento, como eu falei. Só que o regulamento a gente pode criar as regras locais. Até que o DN nos proíba, né, a gente pode continuar. Não, né, Mônica? Então a gente criou algumas regras. E uma delas, esse aqui é o meu último slide, tá? É a seguinte: a gente não sabe se isso vai funcionar, mas nós colocamos um bônus. Podia ter bônus no projeto que fosse voltado para 4.0, poderia ser um bônus. Poderia ser um bônus, enfim, o maior número de projetos de uma empresa. Poderia. A gente resolveu trabalhar assim. A gente precisa trazer mais fermento para o bolo, trazer mais demandas. Então, a gente vai colocar um bônus para os projetos que trouxerem demandas. Então, até 5 demandas,
vai ganhar 3 pontos. Todos os projetos da regional. Vamos pegar um exemplo. Aqui onde eu estou, em Floripa, é uma regional chamada Sudeste. Então, tem 6 escolas vinculadas à regional aqui. Se essas 6 escolas submeterem 60 projetos, 10 projetos cada um, os 60, e ela tiver 5 demandas na plataforma dessas escolas, eu vou ter que mapear de onde vêm as escolas. Mas isso é uma questão de gestão minha, né, do interlocutor. Eu vou olhar e dizer, tá legal. Então, essas demandas são da Regional Sudeste, os 60 projetos vão ganhar 3 pontos. Né? Se ela conseguir trazer 8 demandas, as regionais, aí a regional vai ter que conversar entre eles. As escolas vão ter que correr atrás da demanda, buscar a demanda. Né? Uma demanda já vai vir dessa área de responsabilidade social, que eu apresentei anteriormente. Então, a escola tem que buscar as outras 4, no mínimo. Né? Se não conseguiu trazer nenhuma, vai ganhar 0. Tá? Conseguiu trazer uma só, vai ganhar 3 pontos. Então, a gente fez isso, né, um acordo entre a área pedagógica, uma forma de incentivar maior demanda, maior número de demandas cadastradas. E isso foi parar dentro de um regulamento da etapa estadual. Então, quando a gente divulga o regulamento do DSPI, a gente sempre manda uma página, ela já está num PDF já anexo, como regras do estadual. E esse ano, essa é a regra para incentivar a elaboração de demandas, trazer demandas para dentro da plataforma, para não ter aquilo que eu coloquei antes, que é assim, eu não tenho uma demanda aqui na área de plástico, Maicon, então eu não vou participar esse ano. Então, para isso não acontecer, agora as escolas vão ser incentivadas a elaborar, a trazer a demanda, né? A ir lá com a indústria, ou com a ONG, ou com o parceiro e trazer a demanda para dentro da plataforma. Era isso, falei bastante, desculpem, eu queria, né, trazer essas 2 práticas, a responsabilidade, a área de apoio e essa prática do número de demandas somando como bônus, como estratégia aí para compartilhar com vocês, tá bom? Mike, muito obrigada. Obrigada mesmo pela tua parceria. A primeira coisa que eu queria observar, eu já tenho algumas perguntas aqui para você. Eu vou pedir que as outras pessoas do grupo, se quiserem, podem falar, perguntas também, podem abrir o microfone e falar, não tem nenhum problema. Quem quiser mandar pelo chat também. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que, da mesma forma que para o Mike, o que saiu da área de tecnologia, foi um desafio aprender todas essas questões pedagógicas, e eu sei que ele ralou para isso, porque eu me lembro, para nós que temos a origem na educação e que vamos entrar no mundo da inovação, também é um desafio. Então, eu acho que é um desafio de um encontro, né? E o encontro ele só acontece quando os 2 lados andam. Então, eu convido a quem tem origem na área de inovação e tecnologia que caminhe no sentido, né, na direção da educação, que é o caso da Germana, que fez esse caminho, e eu, que sou da educação, fazer o caminho contrário, me aproximando da educação. Né, Germana? A gente quase não brigou, né? E eu gosto muito da ideia de pensar que tudo isso é complementar. Uma coisa não funciona independente, assim como nós, né? Nós não funcionamos também independentes. A gente sempre trabalha em equipe e é aí quando a gente vê o resultado. Então, essas áreas também, elas são totalmente complementares, porque a educação precisa de tecnologias educacionais, precisa de inovação, precisa... E vice-versa, né? A gente precisa de conhecimento, precisa de metodologias, precisa de ferramentas. Então, assim, é uma complementariedade.
Então, é bem isso, Michael. Parabéns, porque eu nem agradeço também, como a Mônica, a parceria a tua parceria conosco e a vontade de colaborar também e trazer, porque do mesmo jeito que o Michael viu nessa área, né, nessa área social, nessa gerência, que de onde menos a gente espera, então apareceu aí uma oportunidade. E assim vocês podem fazer esse exercício dentro da escola, dentro do teu departamento regional. Quais são essas outras áreas que poderiam trazer problemas para vocês, que poderiam unir-se a gente descobrir novas empresas, novas indústrias, novas ONGs, nova sociedade, novos eixos, nichos de sociedade que estão precisando de demandas e com problemas tão sérios e, às vezes, tão simples de serem resolvidos, né? Então, é isso. Obrigada, Michael. Michael, eu selecionei algumas coisas que eu queria chamar a atenção na tua apresentação. O primeiro, né? O primeiro eu falei da questão da metodologia. O outro dos sindicatos como um mundo de oportunidades, né? Essa aproximação dos sindicatos e também das instituições de classe. O papel do interlocutor no Estado, né? Que, gente, se vocês não sabem quem é o interlocutor do Estado de vocês, não tem problema, vocês podem perguntar para mim e para a Germana, podem olhar lá no mapinha da plataforma, perturbem essa pessoa, cobrem dela, porque ela que aprova as demandas, ela que vai ajudar vocês a construir essa demanda, e eu sei que o Michael faz isso. E aí começam as minhas perguntas. Michael, foi você que fez esses workshops da Saga? Quantos foram feitos, tá? E como é que você organizou isso? Como é que você organiza aí dentro do seu DR essa questão das outras demandas, das outras áreas que trazem demandas, tá? E a última pergunta que eu estou olhando aqui e lendo. Bom, você falou também, às vezes parece que a solução é bobinha. E aí eu gosto de dizer que se as instituições não conseguiram resolver sozinhas, é porque essa solução não é tão óbvia, né? Se fosse tão simples assim, elas não precisariam da nossa ajuda. Então, é super válido. E quando a gente vê o produto pronto, aí você vai falar, tão simples. Mas se fosse, né, tão simples, a gente pensava sozinha. A outra questão é que você fala que nem sempre os projetos são levados para a indústria. Eu concordo com você e eu acho que esse é um dos nossos desafios da Saga. E uma outra pergunta que a Nayara colocou aqui no chat, se no DSPI a entrega tem de ter um protótipo, certo? Então, elas necessitam estar com um projeto com uma solução metodológica, com seus métodos e técnicas escritos e executados na prática. É isso? Diga aí, Michael. Botei tudo no teu colo agora. Tá bom, vamos pela primeira aqui, né? Vou tentar lembrar. Foram 2 encontros, né? Os nossos workshops. O primeiro foi online. A gente acabou fazendo um bate-papo. Eu apresentei a Saga, os programas. Então, foram quase 2 horas de apresentação. Tentei selecionar alguns projetos, né? Esses aqui que eu trouxe, por exemplo, que hoje são soluções sociais, né, que resolvem problemas sociais, mas que estão sendo colocados pela indústria. Então, essa área de responsabilidade, essa gerência, eles falam muito com a indústria, mas eles também falam muito com as ONGs. Então, a gente agora... Esse foi o primeiro momento. E o segundo momento aí foi presencial, ali pela foto que eu apresentei. Esse foi um workshop feito aqui na sede. Daí eles vieram para uma outra atividade, né, de 2 dias, e aí me deram 2 horas também para a gente aprofundar o debate. Então foi legal, foi na semana seguinte, daí a gente já definiu as metas, já definiu mais ou menos quais os tipos de desafios que vão entrar, o tipo de demanda. Uma, inclusive, entrou há pouco tempo, que é a Associação Paraplégica de Joinville.
né? Então, é uma entidade que colocou um desafio. E aí, nesse segundo workshop, eu apresentei vamos dizer assim, as regrinhas da demanda, né? Como elaborar a demanda, o que escrever no texto. Por exemplo, quando tem uma parte de detalhamento da demanda, que aquilo seja de fato detalhado, com informações. Abri a plataforma, pedi para que esses interlocutores fizessem o cadastro deles, né, como primeiro passo, para poder ajudar a instituição a colocar uma demanda lá. E aí fizemos uma prática, né? E aí dessa prática saiu essa primeira demanda da Associação Paraplégica de Joinville, que tá ali na plataforma já. Então foram em torno de 4 horas, tá? Segunda pergunta, né? Quem é que avalia, né, Mônica? Quem me ajuda, né, na avaliação da demanda. Assim, eu tento fazer uma primeira leitura, e aí, se eu vejo que está faltando o óbvio, né, ou que tem algo em excesso, por exemplo, uma regra, né, eu quero essa solução. Aí eu vou e falo, professor, ou quem seja lá quem elaborou a demanda, se for alguém da escola, eu falo, é mais fácil o contato. Se for alguém direto da empresa, eu tento sempre articular com alguma pessoa do pedagógico daquela escola, porque essa pessoa ela está me ajudando lá, ela é um braço, né, nosso, para conversar com a empresa e explicar muitas vezes, olha, não é bem isso que tinha que estar escrito. Antes de aprovar, tudo isso sempre antes da aprovação. Então, e aí quando é muito tecnológico, né, eu peço ajuda, aqui nós temos os institutos Senai, então eu tenho uma interação com algumas pessoas das áreas e eu peço ajuda para alguém da área para me ajudar a avaliar a demanda. Então, se ela tem uma característica muito tecnológica, tá? Então, eu peço essa ajuda. Terceiro ponto ali sobre o protótipo, acho que era isso, né? Isso, e tem mais uma pergunta também agora do Alessandro nessa linha. Se existe uma campanha de endomarket dentro do DR para a Saga que seja conhecida por todos? Tá. Bom, vou responder essa que está mais urgente aqui. Não tem, esse é uma falha, é uma falha mesmo. Até andei pedindo ajuda aí para alguns colegas DRs, né? Se perguntando se havia material, se havia. Não tem. Para poder trazer para essa área, essa gerência, primeira coisa que me pediram foi isso. Michael, e cadê o kit de venda aqui, de venda do programa? Eu falei, não temos. Então, a gente está trabalhando com uma área de marketing da Fiesc, a elaboração assim, de um template com fundo do DSPI, enfim, com algum material, esse material que é o passo a passo de como escrever a demanda, ele está num texto, né? Então, a área viu, não, vamos transformar isso aqui num storytelling, né? Uma historinha. Então, tem pessoas que estão me ajudando nisso. Não está pronto ainda, mas está em processo. Tá? E realmente, isso faz muita diferença, né? Quem é o professor que perguntou, faz porque para nós já é difícil de falar do DSPI para um outro colega da educação. Tu imagina para quem não é da nossa área, né? Então, realmente, acho que isso é falho, precisa ser melhorado. E sobre o protótipo, assim, a gente tem conversado aqui em Santa Catarina que se o projeto quer chegar numa final de estadual, aí vira competição, aí tu tem que jogar o jogo da competição, não é muito legal. Tu quer ser um cara finalista? Tem que ter protótipo, tá? Mike, mas eu não tenho essa ganância ou esse objetivo todo de vencer, vamos supor. Eu quero que o aluno desenvolva a competência. Eu acho assim, algumas áreas vão talvez seja mais difícil prototipar, né? Aí a natureza daquela área, por exemplo, segurança do trabalho, né? O que o aluno de fato aprende num curso de aprendizagem de segurança do trabalho? Ele não vai para laboratórios, ele vai conhecer equipamentos, ele vai conhecer normas, regulamentos, NRs, né? Como prototipar? Então, o aluno é convidado, por exemplo, a fazer um layout, né? Mas se ele quer ir para projeto, para ir para a banca do estadual, do nacional, ele tem que prototipar, né? E aí, assim, eu faço voz aqui para a Germana, os laboratórios Senai Labs fazem uma diferença enorme nesse processo, né? Então, e aí tem o recurso, tem a metodologia, vamos buscar os ambientes para utilização de protótipo, né?
nós não fazemos muito como a gente gostaria de fazer, mas a gente está no caminho. Joia. Muito obrigada, Michael. Michael vai estar aqui com a gente até o final dessa reunião, mas ele também está no grupo da Saga, lá à disposição de vocês. Além disso, o Michael toca piano, ele é engenheiro, então é um rapaz de múltiplos talentos. E gosta de ópera. E aí? Vocês estão me entregando, hein? E é tímido. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo momento aqui, tá? Valeu, Mônica. Valeu, Germana. Muito obrigada, Michael. E você pode deixar que quando sair esse storytelling aí da demanda da indústria, a gente vai analisar esse processo. Obrigadão. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para o Michael, coloque aí no chat, a gente traz no final. E eu queria passar a palavra para o meu colega Avelino, de Minas, para que ele fale um pouquinho sobre a experiência dele lá com Minas Gerais e com essa outra forma de trabalhar com demandas da indústria. Boa tarde a todos. Vou carregar uma apresentação aqui, diferente do Michael, eu serei bastante vertical. O tipo de prática que eu vou trazer para vocês, ela vai aprofundar na forma como nós fazemos aqui o cadastro, ativação de demandas. Só um momento. A apresentação que eu vou fazer para vocês é a apresentação que nós fazemos aqui para os nossos docentes, fazemos para os nossos interlocutores. Aqui no estado nós temos o interlocutor da Saga em cada escola. Cada unidade Senai tem uma pessoa que é interlocutor na escola da Saga Senai de Inovação. E essa pessoa ajuda a gente muito, tanto no sentido de divulgar, né, difundir a Saga Senai, quanto concentrar problemas, né? Então, hoje mesmo eu já resolvi uns 30 problemas de cadastro com problema na plataforma, né? O aluno não consegue acessar, o instrutor perdeu o acesso, a plataforma está falando que ele não pode entrar, aí agrega tudo, vem para eu resolver. Agora, o que o interlocutor da escola consegue resolver, fica por lá, né? Isso facilita muito o trabalho do interlocutor estadual. Bom, o que nós colocamos aqui em relação a cadastro de demanda? Primeiro, a gente gosta de reforçar essa questão de buscar sempre demandas da indústria. Mas só pode ter demanda da indústria? Não. Pode ter demanda de qualquer CNPJ, desde que a solução seja uma solução industrial, né? Porque o aluno ele pode pegar, por exemplo, o problema lá da Sociedade São Vicente de Paulo, igual o Michael mostrou das questões sociais. Poxa, é difícil transferir a pessoa da maca para a cadeira, né? As pessoas fazem isso carregando, né? Pega, carrega, põe na cadeira. E não é uma demanda da indústria, mas é uma demanda que a solução ela é industrial, né? Ele teve que fabricar uma cadeira, ele teve que usar as competências lá de mecânica. Então, essa é a primeira questão que nós colocamos. A demanda não precisa ser necessariamente da indústria, melhor que seja. Mas se ela não for da indústria, ela tem que permitir uma solução que seja industrial. E, por ser da indústria, isso facilita a questão da aproximação da escola, né? Muitas escolas, elas se fecham, né? Elas estão tão acostumadas, estão tão envolvidas na rotina, que ela se fecha para o ambiente externo, inclusive para a indústria, que é o principal cliente dela. Aí você fala para eles assim, você tem que buscar uma demanda na indústria. A indústria não tem tempo de receber a gente, a indústria não quer saber disso. E vai uma outra série de histórias de que a indústria isso e aquilo e não pode, não dá. E quando você chega na indústria e fala 5 minutos de Saga Senai de Inovação, eles ficam super encantados, falam, eu quero participar, como é que faz? E aí a gente começa a ter problema de frear a pessoa, falando, calma, vamos devagar, não é bem assim. Então, gente, tem que quebrar esses paradigmas também. E isso a gente só consegue fazendo. Então,
Quando você procura a empresa que está ali do lado da sua escola e conversa com ela e fala que é possível solucionar problemas com os nossos alunos, eles topam na hora. O que eles podem não querer é o nome da empresa associado ao problema, mas isso é muito fácil de resolver. E aí aqui nós temos algumas regras, né? Por exemplo, aluno não cadastra demanda. A empresa também não. Por quê? O aluno e a empresa são agentes externos, né? O aluno vai sair. A empresa, ela não está no nosso cotidiano. E a demanda, ela precisa ser redigida de uma maneira que os alunos, os instrutores do Brasil inteiro entendam. O aluno, ele cadastra, terminou o curso dele, ele vai embora. E aí chega um momento e fala assim, olha, precisa ampliar a validade dessa demanda mais 12 meses. Quem faz isso? O autor da demanda, que é o aluno que não está mais na escola. Aí sobra para o interlocutor, sobra para o coordenador nacional, porque quem deveria fazer isso não está mais. E para a empresa, é aquela questão que até o Maico citou. A empresa vai lá e cadastra a demanda. Nossa, ficou super empolgado com a apresentação, quero participar da Saga Senar, e cadastrei minha demanda. Aí você chega para ela e fala assim, olha, muito obrigado, você participou bem, essa demanda sua é muito boa para os nossos alunos, mas não está boa não, você tem que melhorar a redação dela. Aí, gente, é uma situação muito ruim, né? Uma situação muito chata. Eu passei por isso aqui com a CNH, a Mônica até acompanhou uma parte disso. CNH super, não, eu quero, vamos que vamos, e pronto. E aí a responsável da empresa foi lá e cadastrou a demanda. Só que eu já tinha conversado antes com ela, já tinha explicado como é que seria. E aí foi fácil trabalhar com ela e falar, olha, agora o texto está bom, pode substituir lá. E aí foi o que aconteceu. Mas, por isso, a gente sempre prefere que um responsável da escola faça esse cadastramento de demanda. Né? E a demanda é sempre problema. Nunca coloque solução no cadastro da demanda. Né? As outras questões que nós enfatizamos é que plataforma não emite aviso, ainda não, né? Nessa versão dela, ela ainda não avisa que existe uma demanda nova para o interlocutor avaliar, e a demanda também não ativa sozinho. Porque o que acontecia? Às vezes a pessoa punha uma demanda lá na plataforma de noite, e depois, Avelina, que estou começando um GP aqui com a minha turma, a demanda não aparece. Não aparece, não vai aparecer, ninguém foi lá ativar. E eu ficava ativando demanda 21h45 da noite para o povo fazer GP. Então, as regras ficaram claras, isso aqui facilitou muito o trabalho das escolas. Só para vocês terem ideia, exatamente agora tem 25 demandas não ativas, porque estão aguardando algum tipo de melhoria. Então, por isso, o cadastro de demanda aqui no estado, ele está na mão da escola. Alguém da escola vai ser responsável por esse processo. Pode ser uma pessoa só, podem ser várias pessoas, mas as pessoas que são responsáveis por esse processo, elas são treinadas para isso, né? E eu sempre passo um feedback. Então, quando ele manda uma demanda e aquela demanda está mal redigida, eu retorno exatamente onde que ele tem que fazer melhoria. E aí na segunda já vem melhor, na terceira eu já ativo sem precisar fazer nenhum tipo de comentário. Ele já entendeu o processo. E a demanda normalmente chega assim, gente, bem quadradona mesmo, né? Esse, inclusive, é o exemplo da CNH, a empresa grande aqui da região. O que eles pediram? Automatização do processo de pintura com robô para aplicação de top coat. Tem que ser uma solução de automação que não seja com equipamento de grandes volumes devido ao desafio de espaço que temos na nossa cabine de pintura. Qual foi a primeira ação em relação a essa demanda? É entender qual era o problema. Porque o problema deles não é automação. O problema deles não é colocar um robô. O problema deles é que eles tinham um processo de pintura de um estrado de máquina de grande porte. Então você pensa, o chassi de uma máquina de grande porte sendo pintado numa cabine estreita, pequena. Eles tinham que virar essa peça com os equipamentos de carga, colocar em pé, enfiar essa peça em pé dentro da cabine de pintura, e aí na cabine de pintura botava um
andaime, um pintor em cima e um pintor embaixo. O de cima jogando tinta na cabeça do de baixo. E esse pintor de cima, ele tinha que ser aquela pessoa específica. Ele tinha que ter uma altura exata, porque se ele não tivesse aquela altura, ele não alcançaria as extremidades da peça. Então, até nisso tinha um problema, porque se não fosse o pintor mais alto, ele não alcançava as extremidades da peça. Então, o problema deles não era automatização, o problema deles não era robô, o problema deles era como garantir a qualidade da camada de pintura nessas condições, porque eles não podiam trocar a cabine. Eles não têm espaço na fábrica e nem vale a pena fazer essa mudança. Então, eles têm que garantir que quando fizesse a pintura, ela ficaria perfeita. Esse era o problema. E aí, como que a gente trabalha isso? Começa desde o nome da demanda, né? O nome... e outra coisa que a gente costuma falar é o seguinte, demanda é um nome politicamente correto para estar na plataforma, porque o que a gente trata aqui é problema. Então, qual que é o problema? Então, o nome tem que ser atrativo, tem que representar o contexto, mas tem que retratar o problema. A descrição resumida faz por último. Então, depois que você está com a demanda toda escrita, você volta e faz a descrição resumida. Porque ela é um campo que só tem 500 caracteres. Então, é um parágrafo para você escrever a descrição resumida. Você tem que resumir ali o que vai ser trabalhado. Qual que é o desafio que o aluno tem que superar. E aí, nós criamos aqui uma sintaxe para montar a descrição da demanda, onde a pergunta final, ela pode ser a descrição resumida, se for bem elaborada. Benefícios esperados é um campo que eu nunca tive problema com ele. Essas pessoas têm uma clareza muito grande do que elas querem, né? Então, assim, quais são os impactos que aquela solução tem que trazer? Eu preciso que o custo seja reduzido, eu preciso aumentar a produtividade. Então, benefícios não costuma ser um problema para nós. Em contrapartida, o detalhamento sempre é problema. Porque o detalhamento, ele falha muito, né? As pessoas, o que acontece? Elas têm o processo na cabeça. Então, elas sabem qual é o problema que elas têm. Mas na hora de escrever o problema, elas não escrevem. Por quê? Porque está na cabeça, então elas põem só aquilo assim, que é o essencial. Mas para quem está de fora, o essencial não é suficiente. Precisa de mais detalhes. Então, nós criamos esses 3 blocos de construção do detalhamento: a contextualização, a descrição e o fechamento. E aqui é um exemplo, né, de detalhamento de demanda, e eu até gostaria de aproveitar para fazer um questionamento com vocês, né? Olha só, essa redação de demanda. Para a soldadura do tanque é preciso prender bem os cachorros para que eles segurem a junta, mas também pode ser usado um sargento, em alguns casos. O importante é controlar o tamanho das pernas para garantir a altura da garganta. Todo mundo entendeu essa demanda, né? Todo mundo entendeu perfeitamente. Está escrito em português claro, perfeito. Gente, isso é muito normal de acontecer. Por quê? Porque esse é o vocabulário da empresa. É assim que ela conversa. E aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que desenhar, né? Então, quando você explica o que é um sargento, o que é um adjunto, o que é um cachorro, o que é perna e o que é garganta, começa a fazer sentido, né? Só que nem sempre a gente tem todos esses recursos. Então é bom, na hora de redigir o detalhamento, a gente traduzir para uma linguagem que todos os mortais possam entender. Pode ter linguagem técnica? Sim, pode ter. É bom que tenha. Mas que ela seja dentro de uma redação que faça sentido, que todos entendam. E aí vem o detalhamento, né? Então, o detalhamento, ele é construído com a contextualização, que a contextualização é um breve histórico da empresa, a apresentação da área onde foi observado o problema, para você fazer o aluno entrar na empresa. Então, o aluno vai entrar na empresa, vai entender o que ela faz, vai entender como que funciona, vai conhecer a área onde o problema acontece, e aí você vem com a descrição.
A descrição é onde você vai falar o máximo possível a respeito daquele problema. Por que o problema acontece? Qual a recorrência? Existe algum estudo estatístico? Já tentou resolver ele de outra forma? E aí você coloca o máximo de detalhes que pode ajudar o aluno a pensar nessa solução. E por fim, você faz um fechamento com a pergunta que resume o problema. Então, se você usar essa sintaxe, de quais modos? Ação, objeto, qualificador e resultado final, você constrói uma pergunta que é a síntese da demanda. Ah, como é que pode ser isso? Aqui eu tenho um exemplo de uma empresa que tinha um problema com operação de bobinamento de motor. Então, qual que era a ação? Era reduzir erro. Onde? Na operação de bobinamento. Como? Com criatividade e inovação. Para obter o quê? Aumentar a produtividade e melhorar a ergonomia do processo. Então, o resumo ficou: de quais modos poderemos reduzir os erros na operação de bobinamento de motores de forma criativa e inovadora, aumentando a produtividade e melhorando a ergonomia do processo. Então, criando aquela sintaxe, é possível você construir a demanda, né, o resumo da demanda, de uma maneira bem fácil. E aí vem restrições. Restrições é um campo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente eles usam a restrição valor, né? Não pode custar caro. O preço não pode ser alto. E em relação à restrição, esse é o principal problema que eu coloco aqui. Não adianta falar não pode custar caro. O que é custar caro? R$1 milhão é caro para uma mineradora? R$100 mil é caro para uma empresa de pequeno porte? Então, não é a questão de ser caro ou ser barato. É quanto a empresa está disposta a investir naquela solução. Então, se você vai fazer uma restrição de valor, escreva aí: a empresa não pretende gastar mais do que R$50 mil com a solução. Ok, ela deu o budget dela. Aí você vai trabalhar dentro daquela restrição de valor. E aí o campo empresa. Esse campo empresa, a gente precisa ter muito cuidado com ele, porque aqui é a informação da empresa mesmo, né? Não adianta eu colocar lá, empresa 9, um CNPJ da empresa. Não é assim. Aqui eu vou registrar a empresa com o registro de nascimento dela, né? Vou colocar aqui o CNPJ, razão social, porte e só. Então aqui vai aparecer a empresa. Ah, mas a empresa não quer que as pessoas saibam que esse problema é dela. Aí eu vou usar o campo nome fantasia. Então no nome fantasia, eu vou escrever o que eu quiser, né? Qualquer nome que eu colocar ali, ele oculta o nome real da empresa. Então a demanda está vinculada à empresa real, mas eu uso um nome fantasia para ocultar o nome real dessa empresa para não aparecer para as outras pessoas. Aí é claro, né, gente? Se eu vou ocultar o nome da empresa aqui no nome fantasia, eu não vou revelar lá no detalhamento, né? Porque se lá no detalhamento eu coloco a empresa fulana de tal e aqui eu oculto, não adiantou nada. Ou então a pessoa da empresa vai e cadastra a demanda e fala: ah, não, eu quero que fique oculto. É claro que não vai ficar. Se ela cadastrou, o e-mail dela vai estar lá, né? Ah, fulano de tal, @CNH. Pô, é claro que já sabe qual que é a empresa. Por isso que até quando, nesses aspectos, a pessoa da escola cadastrar a demanda, é importante, porque ela consegue ocultar completamente a empresa se ela faz isso. E aí o responsável da empresa, o que nós orientamos aqui? A preencher com os dados da pessoa que cadastrou a demanda, mesmo que ela não seja o responsável legal daquela empresa. Por quê? Quando procurar para fazer melhoria, para perguntar a respeito da demanda, vai perguntar para essa pessoa, né? Então, essa pessoa que a gente vai entrar em contato para perguntar, para pedir informação, para pedir para aumentar 6 meses no prazo dessa demanda. Então é melhor que seja a pessoa que cadastrou, mesmo que ela não seja o responsável legal. Meses de vigência, nós preenchemos por padrão 12 meses e ampliamos se por acaso alguma equipe estiver trabalhando com aquele projeto e a demanda vai vencer antes de concluir. E Escola Senai Parceira,
esse foi um campo adicionado recentemente, né, no sentido de você escolher a escola parceira, e que ajuda muito, pelo menos para nós ajuda muito, porque quando a demanda é cadastrada e não tem esse campo, fica difícil descobrir quem foi que fez, fica difícil de entrar em contato com a pessoa, e aqui não, aqui se eu tenho a escola parceira, eu já falo com aquela escola, ela já entra em contato com a empresa, e aí já faz aquele azeitamento para poder fazer as melhorias necessárias. E aí vem a questão do desenho, né? O cadastro de demanda permite que você acrescente documentos. Agora, a empresa não deixa fotografar, a empresa não deixa filmar, e não deixa mesmo, e nem vai deixar. Faz parte da política de confidencialidade, segredo industrial, que você nem entre com pendrive, com celular dentro da planta. Agora, isso não impede que você tenha uma ilustração para mostrar como que o problema acontece. Esse caso aí ilustra aquele problema da cabine de pintura que eu falei. Essa é a cabine de pintura da CNH? Não, não é. Mas olhando assim, vocês conseguem entender o problema que eles tinham? Então, gente, às vezes não é necessário você ter uma foto, uma filmagem da empresa. Um desenho, uma ilustração ajuda a melhorar o entendimento da demanda. Teve uma outra demanda aqui, por exemplo, que a empresa ela queria fazer alguns jardins e ela tinha um problema com rega desse jardim, ou ela tirava uma pessoa da produção para molhar as plantas, ou ela passava tubulação, os caminhões passavam em cima da tubulação e arrebentava tudo. Aí ela queria uma solução, né? Colocou isso como problema. O que eu pedi? Faz pelo menos um rascunho, mostrando onde ficam os jardins, para o aluno saber onde é que passa a rua, se tem água perto, se tem construção perto, se tem eletricidade, que aí ele vai poder dar uma solução melhor, né? Então, às vezes, ter alguns elementos para complementar a demanda são muito importantes. E aí, usa o botão escolher arquivo, né? Não é obrigatório, mas faz muita diferença se você colocar um desenho, uma ilustração, um caderno técnico. Às vezes não precisa nem ser da empresa, né? A empresa falou lá, o motor perdeu a plaquinha de identificação. Se você coloca aqui um datasheet de um motor para o aluno entender que tipo de informação que vai na placa de identificação, né, um datasheet do fabricante, já facilita para ele fazer o entendimento do problema. E outra coisa que é bom a gente informar é usar sempre os formatos PDF ou ZIP na plataforma. Que às vezes a pessoa faz a compactação com RAR, perde tudo, né? Não é que perde. Tem um jeito da gente recuperar, mas normalmente quando vai abrir o arquivo aparece corrompido, né? E isso quando vai para avaliador, então, não é só em demanda. O aluno vai lá no DSPI, posta lá o projeto dele lá no RAR, o protótipo. Na hora que o avaliador vai abrir, aparece aquele documento corrompido, ele dá 0, porque não conseguiu abrir o arquivo. Não é obrigação do avaliador conseguir abrir o arquivo. Agora, se é um PDF, ele abre no próprio navegador, não tem desculpa. Né? E aí, cadastra a demanda lá na plataforma de inovação. A demanda é transformada em situação de aprendizagem. A situação de aprendizagem é trabalhada pelos alunos, vai virar ideia, modelo de negócio, protótipo, pitch, é cadastrada na plataforma e assim o ciclo da saga se repete. Agora, qual que é a parte do interlocutor nessa história? A parte do interlocutor é a de... Deixa eu parar esse compartilhamento e mostrar outra coisa. É a de ativar ou não a demanda. Então aqui, vou mostrar para vocês na janela. Bom, vocês já devem estar vendo a janela de demandas aí da plataforma, né? Sim, estão vendo? Ok. Quando eu vou fazer a análise de demanda, eu já começo por essa tela, né? Por exemplo, essa demanda que começou com hashtag 13100, eu sei que é cadastrado por aluno. Por quê? Porque nós instruímos os nossos alunos a fazer todos os cadastros na plataforma, colocando esse código antes do título da solução que ele vai postar. Por quê?
Esse código é o código da unidade dele. Então, enquanto a plataforma não permitia que o aluno colocava o nome da escola no próprio perfil, nós adotamos esse padrão. E esse padrão tem ajudado nesse sentido. Então, por exemplo, aqui eu sei que foi um aluno que cadastrou. Qual o outro problema? Ele colocou que a empresa é o Senai Ítalo Bolonha de São Paulo. Tem certeza que o Senai de São Paulo, Ítalo Bolonha, não botou um problema no nosso... para Minas Gerais, né? Não tem uma demanda para Minas Gerais do Senai Ítalo Bolonha. Então, essa demanda é uma demanda de aluno. Qual que vai ser a minha ação em relação a ela? Conversar com o interlocutor da escola para saber o que está acontecendo. Quais são os problemas mais comuns? Aluno cadastrando solução em lugar de demanda, então ele participa do GP, vai lá e cadastra a ideia na demanda, em vez de cadastrar a ideia no GP. O aluno tem um problema real, só que ele não tem a empresa. Então ele fica sem saber como é que preenche. E aí ele vai e escolhe qualquer uma que está na lista. E aí qual que é o trabalho do interlocutor lá da escola nesse sentido? É entrar em contato com a empresa que tem esse problema, falar da saga e validar essa demanda com eles. Igual aqui, tem uma empresa que é uma associação de piscicultores. É aquilo que eu falei, não precisa ser necessariamente indústria. Né? A associação de piscicultores tem um problema, que é um problema da ração da água, né? Da ração do peixe. Então, se a demanda estiver bem redigida, né? Aqui fala tudo a respeito. Aí qual que é o problema? Espera-se com essa automação e coleta de dados, reduzir custos de todo o processo. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa demanda para ver se realmente o problema só é resolvido com automação. Se não for, a minha sugestão vai ser substitua esse termo automação por um outro termo que não necessariamente leve a isso. Sabe por quê? Não precisa ser automatizado para você conseguir fazer uma distribuição de ração no ambiente de piscicultura. Não necessariamente você vai precisar de uma automação. Você pode fazer por mecanização, você pode fazer por gestão. Então isso facilita, quando você não direciona uma solução, facilita para outros cursos pegarem a demanda. Né? O pessoal de administração vai pegar essa demanda e vai resolver com gestão. Vai criar uma rota para essa pessoa fazer a alimentação do peixe, vai fazer uma planilha de alimentação, vai montar um controle de estoque. Já o pessoal da mecânica vai transformar isso aqui numa solução mecânica. Então ele vai colocar uma maquininha mecanizada para fazer essa distribuição da ração. O pessoal da automação vai resolver com a automação. Então não necessariamente você tem que colocar aqui. Então, não. O único jeito de solucionar esse problema é com a automação. Ok. Pode ter automação lá no título, igual lá. O único jeito de resolver esse problema é com programação PHP, porque se fizer com qualquer outra linguagem, não vai conversar com os outros sistemas da empresa. Então, ok. Eu, inclusive, colocaria isso como restrição. O desenvolvimento, caso seja um software, tem que usar a linguagem PHP. Então, são essas questões que nós trabalhamos aqui em relação à demanda, né? E é dessa forma que a gente tem feito. E temos conseguido bastante cadastro de demandas, né? Se a gente pegar aqui todas as demandas de IMG até hoje, nós temos 369 e ativas 95. Bom, agora é aquele momento. Quem quiser perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Avelino, eu te agradeço muito. Já tem uma pergunta aqui do Alessandro, se vocês realizam alguma oficina ou workshop de redação de projetos. De redação de projetos, nós temos uma disciplina onde uma dos componentes é essa redação de projeto, mas o que nós fazemos aqui é capacitar o instrutor, né? Nós capacitamos o instrutor na Saga Senai de Inovação e nós temos um material, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Então, nós temos materiais para várias ações da Saga. Esse que eu estou mostrando, por exemplo, é a respeito da plataforma. Então, aqui, ele tem
todas as informações da plataforma, como é que faz o cadastro de usuário, como é que faz o cadastro de demanda, solução, desafio, discussão, pessoas. Então, tudo que está na plataforma, aqui tem explicando como fazer, né? Cadastro de usuário, como é que acontece? E aí explica tudo como fazer, o que preencher, como preencher, qual cuidado tomar. E tem até um videozinho aqui, que foi feito pelos nossos próprios instrutores, explicando esse processo. E assim, todas as outras ações da saga. Agora, o projeto em si, como escrever, o que escrever no projeto, ele faz parte do curso. Então, ele está lá na documentação do curso. Joia. Aí ele continua perguntando, a ver, se tem algum manual de redação para os instrutores que disseminam para os alunos. Mas redação de quê? De demanda? Projetos. De projetos? Tem o material que foi padronizado pela área de educação e distribuído para as escolas, né? Então, na verdade, não é um manual de projeto, é a situação de aprendizagem. Na situação de aprendizagem de projeto de inovação, ele tem quais são as entregas que o aluno tem que fazer, como que essas entregas devem ser feitas, e inclusive, antes, nós tínhamos um template de projeto, não temos mais. O nosso template de projeto hoje é a guia complementos do desafio. Então, o aluno ele já entrega o projeto na plataforma. Ele não faz um documento para entregar ao instrutor e depois posta na plataforma. Ele já entra na plataforma, cadastra a solução dele lá e o instrutor avalia esse projeto redigido lá dentro da plataforma mesmo. Perfeito. Gente, se tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer tanto no chat quanto falando, tanto para o Avelino e para o Michael. Aí eu queria só fazer algumas observações da sua fala, Avelino. Primeiro, essa questão do interlocutor da saga em cada escola. Eu acho isso sim, uma excelente prática, eu acho que ajuda muito na implementação da metodologia Senai em todas as escolas. Eu acho isso uma boa prática de vocês, sem dúvida. A outra questão é de procurar uma empresa do lado da escola, ou seja, não precisa ser a empresa mais gigantesca do mundo, não precisa ser a Apple, não precisa ser a Microsoft, pode ser ali a padaria do seu Zé, que faz lanche para os meninos, mas que também traz essa possibilidade de aprendizado e que a gente acaba fazendo um trabalho muito legal de levar a inovação para essas empresas pequenas, que na maior parte das vezes, ou em quase todas as vezes, não tem condição de investir em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então, eu acho que isso é um trabalho muito legal. Outra questão que eu acho muito legal é essa questão de treinar os profissionais para cadastrar a demanda. E aí eu digo docentes, coordenadores pedagógicos, né? Essa quantidade aí de workshops para cadastrar demandas. Quantos você já fez, Avelino? Quantas o quê? Quantos workshops de cadastrar demandas você já fez? Não pergunta essas coisas não, já fiz um monte. O que acontece? Sempre tem troca de instrutor, sempre tem troca de interlocutor, né? Não sei se no DR de vocês é diferente, mas aqui, toda vez que eu mando uma lista de e-mail para alguém, tem 5 ou 6 nomes a menos. Aí eu já sei que aqueles 5 ou 6 nomes vão ser treinados. Inclusive, você começa semana que vem, a primeira turma do Saga Senai de Inovação na sala de aula, com 160. No total, nós vamos treinar esse ano 368 pessoas no Saga Senai de Inovação. Bárbaro. Ou seja, é um processo constante. Contínuo. E um processo contínuo. Isso é muito legal. E a sua vasta equipe, Avelino, é formada por? Eu e Graziele. Ele, Graziele. Além de N outros projetos que estão conosco, né? Por exemplo, régua de maturidade, linha educacional,
parte da Saga Senai, todas as ações da Saga, e mais alguns projetos especiais. O stand do O Senai. stand de São Paulo e o stand semana que vem aqui para Semana da Indústria, que nós descobrimos ontem. Joia. Avelino, eu vou pedir a você o favor de compartilhar com a gente esse material, porque já tem aqui pedidos para que a gente coloque esse modelo de demanda na plataforma e coloque esse material na plataforma, para que possa ser utilizado por quem é do sistema e por quem não é do sistema. E a outra questão, que é uma bobagem, mas que a gente já vai corrigir, é que na nossa plataforma, quando as empresas vão cadastrar uma demanda e a gente botou lá nome fantasia, a gente vai trocar, porque nome fantasia muitas vezes é o nome comercial. E Sim. quando a gente quer usar nome fantasia, na verdade, é o nome que ela não é conhecida. Que a empresa não tem que ser um nome fake. É porque, né? Fica estranho colocar nome fake. Mas, gente, vamos lá. Pergunta para os nossos 2 experts do dia, que estão aqui dividindo conhecimento conosco. Já tem aí comentários perguntando se o Michael vai tocar piano hoje. E enquanto vem as perguntas, Mônica, que eu me lembrei de uma coisa também, enquanto o Avelino falava, e vocês viram, gente, antes que eu faça esse comentário, vocês viram que o Michael começou com fermento, né? O Avelino entrou com mais fermento e com todo o guia de como fazer a receita, né? Mas uma receita bem prática e bem aplicável, né? Rápida e direta. Então, assim, eu acho que isso aí vai sair um bolo, ou vai sair uma sobremesa, ou vai sair de alto gourmet, né? Então, assim, para que vocês vejam, por exemplo, o colega perguntou sobre como escrever um projeto. Não precisa um projeto, basta uma situação de aprendizagem. E a outra coisa que eu me lembrei também, outra fonte também de possíveis demandas, de possíveis problemas, são associações setoriais da indústria. E, geralmente, nas cidades, nos municípios onde vocês trabalham, tem alguma associação setorial ou algum ponto que pode ser uma fonte também para vocês, para demanda. E, mais uma vez, Avelino, para agradecer a tua colaboração também. Muito obrigado. E, Germano, você está falando a respeito de demanda, né? Aqui, há pouco tempo, eu tive uma conversa com o SESI. O SESI, ele tem um problema nos clubes, que eles querem fazer os espaços de playground ficarem mais interessantes. Então, eles queriam que os brinquedos fossem interativos, que eles fossem mais legais, e eles queriam colocar isso como demanda na plataforma da Saga Senai. Então, só terminando de ajustar uns detalhes aqui, daqui a pouco ela aparece lá para o pessoal tentar resolver. Que legal. Muito legal. Gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida de vocês? Algum comentário? Tem várias pessoas comentando aqui. Michael, a gente vai ter que fazer uma sessão piano, tá? E eu agradeço demais a presença de vocês. Como eu disse, olha, a Kainan apareceu! A gente vai colocar essa reunião lá no grupo no canal da Saga do YouTube, para que vocês possam utilizar aí com outros profissionais e com pessoas que não puderam estar presentes conosco nesse momento, possam assistir. Reitero que todo mundo que está aqui está no grupo da Saga e está à disposição de todos vocês, né? Cobrando preços módicos. E eu gostaria de pedir o Michael vai tocar piano e a Thaís vai dançar. E eu queria pedir que todo mundo abrisse a câmera para a gente tirar não é uma foto, é um print desse momento, para que a gente registre e faça inveja lá para os coleguinhas que não entraram conosco.
Vou até parar de gravar aqui, porque, né? Quando eu